Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos dar continuidade à lição 8, lição extra, que vamos estudar o tema As causas da desunião devem ser eliminadas. Então, de acordo com esta lição, nós vamos ver exatamente a união, ok, do povo de Deus, e vamos ver que Deus nos constituiu uma família elegida por Ele para entrar no céu pelas portas. Então, a aula de hoje vai falar sobre Neemias, capítulo 5, versículo de 1 ao versículo 12. Então, vamos estudar capítulo 5 de Neemias. Queridos amados irmãos, estamos estudando esta parte da nossa escola bíblica extra, onde nós temos certo? Cristo também veio se fazer homem no meio de nós. Então, isso aqui é um caminho, é um percurso que tem fim, certo? Então, Deus colocou os homens aqui, dentro desse percurso, como se fosse um barco, certo? Um barco indo, remando em uma direção que tem um final. Então as pessoas estão escolhendo aqui dentro do barco, exatamente, nas suas escolhas livres, que é dentro dessa esfera livre, Deus, Ele chama pessoas para, olha aí, Deus faz um contrato. Que contrato é esse? De fidelidade. Esta fidelidade vai até o fim. No fim, nós temos a recompensa, que é exatamente Apocalipse 3 e 21, exatamente o trono à destra de Deus, que é assentar com Cristo, Apocalipse 3 e 21. Assim como eu venci, vocês também vão vencer e vão assentar comigo no meu trono, assim como eu assentei no trono de meu Pai. Então a gente percebe que estamos vivendo num mundo cheio de testemunhas. E estas testemunhas estão aqui, são celestiais, são anjos que testemunham a nossa vida na terra. E de acordo com a carreira que está proposta dentro do contrato que estamos eleitos para estarmos no céu, mas temos um contrato diante de Deus para estarmos ligados ao trono da graça. Assim, nós temos que correr e, olha aí os pontos. Primeiro, olhar para Jesus. Olhando para Jesus, fixando os nossos olhos. 2, esperando o gozo proposto. Este aqui é o gozo proposto. Gozo, alegria proposta. Todas as nossas caminhadas, que é cheio de tribulação, angústia, dor, morte, nós teremos um gozo proposto no final da trajetória. Então, amados, nós vamos chegar ao nosso alvo, glória a Deus, chegando ao alvo da sua vocação, o alvo da sua vocação. Então, o trabalho que Deus quer fazer em nós aqui, enquanto estamos na terra, porque há um processo, certo? Nós estamos aqui nesta terra, neste mundo, aí somos a igreja do Senhor. Deus está nos moldando aqui para nos levar para cá, certo? Nos levar para cá, a cidade santa. Amém? O que eu estou mostrando é o seguinte, que Deus é o grande arquiteto, o grande construtor, que trabalha em nós aqui, Este aqui, Deus está trabalhando em nós. Por isso, as angústias, as dores, as dificuldades, são dores. Então, são
pedras que estão sendo trabalhadas. Quando essas pedras estão trabalhadas, elas precisam ser serradas, ser moldadas, elas precisam ser lapidadas, ok? E quando elas estão prontas, Deus pega essas pedras e leva para a sua santa cidade, porque essa pedra é uma construção, aonde nós somos pedras vivas, nós somos colocados aqui. Pedro disse que nós somos pedras vivas. Então o nosso Deus é quem leva essas pedras. No final da vossa fé, Deus leva essas pedras, e quando leva para lá já não tem mais dor, não tem mais morte. Então o barulho da pedreira é só aqui. Quando chega lá, não há mais barulho, não há mais barulho. Então, meus irmãos, na pedreira nós temos uma pedra principal de esquina, Jesus, a pedra que substituiu as pedras do templo. Então, Cristo foi e substituiu até mesmo a nação eleita. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vós também, como pedras vivas, que são preparadas aqui na terra, para ser estabelecida na nova Jerusalém celestial. Então, quando foi construído o templo de Salomão, lembra? O templo de Salomão? As pedras eram colocadas lá, mas primeiro eram escolhidas as pedras aqui, ó, na pedreira, muito distante do templo. Aqui se tinha zoada, barulho, serrote, marretada. Aqui não se tinha barulho. Glória a Deus. Então, eu estou mostrando o seguinte: o local da pedreira é distante do templo. Nós estamos neste mundo e nós não somos deste mundo, porque nós estamos ainda distante do nosso verdadeiro lugar. Amém? E nós vamos ser levados para lá. E aqui é Deus que coloca as pedras em ordem. Elas são lapidadas aqui, mas quando chegam lá, é Deus que coloca elas em ordem, porque elas têm tamanho, elas são padronizadas. Glória a Deus. Então, aqui são preparadas previamente. As pedras são lavradas e levadas com o carro até o templo de Salomão. Então, com isso, as pedras que somos como pedras vivas, Pedro diz, Deus é quem leva-nos até a sua Jerusalém. Glória a Deus. E quando são lançadas lá na Nova Jerusalém, elas são estabelecidas, nunca mais saem de lá. São estabelecidas para sempre no seu próprio lugar. Deus é o mestre da construção. É Ele quem trabalha com medidas, ângulos e estabelece o lugar certo. Paulo nos faz um alerta. Ele lembra as condições de Abraão, quando ainda era Abrão. Porque antes dele ser chamado peregrino, ele foi chamado estrangeiro. Agora veja os passos. Vamos lá? Olha aqui os passos. Primeiro, peregrino. Melhor, estrangeiro. Segundo, que é primeiro. Segundo, peregrino. Certo? Terceiro, família de Deus. Está em Pedro. Está em Efésios. Então, de acordo com a lição, nós vamos à Nova Jerusalém. E esta é a nossa dimensão. Ok? Porque são degraus. 1, 2, 3. E de acordo com esta graduação, certo? Como assim? Os estágios da igreja que passa por esta terra. Qual é os estágios? Deus chamou um gentil, Abraão, estrangeiro. Depois ele foi peregrino. E agora, pai da fé, família de Deus. Estes são os estágios da igreja até chegar na família de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, voltando aqui, ó, começando a aula. Capítulo 5 de Neemias, quando fala dos nobres,
aqueles que estavam na terra, que não queria ajudar, são os ratos que estavam por baixo. Infelizmente, irmão, sempre vai acontecer. Os ratos por baixo dos muros, por baixo da muralha. Então havia muita corrupção no meio do povo por causa dos nobres. Eram eles quem prestava dinheiro com usura. Então no versículo 2, o povo comum: peçamos emprestado milho, para que sobrevivemos. Uma coisa é sobreviver, passando necessidade, preciso comer. Então, marque aí, primeiro problema, eles estavam pedindo emprestado. Os que não tinham, vocês têm que ler capítulo 5 de Neemias, ok? Para não ficar voando, né, na história que nós estamos contando, bíblica, capítulo 5 de Neemias. Então, os que não tinham, eles pediam emprestado. Como não tinha com o que pagar, acabavam entregando seus filhos como pagamento, e assim os seus filhos eram escravizados pelos seus próprios irmãos, que a lei proibia. Então, o que tinha bens, vamos dizer, terras, casas, vinha, eles empenhoravam, fazendo com que fosse diferente daqueles que não tinham. Por exemplo, os que não tinham entregavam seus filhos, e os que tinha empenhorava. Tudo para sobreviver. Então, os que não tinha como pagar, entregando seus filhos aos nobres para ser escravo. Primeiro, nós vemos o seguinte: os filhos como escravo. Segundo, nós temos as vinhas como os bens que seriam dados como penhor, para poder viver, para poder comer milho. Então, aconteceu isso por quê? Porque todo o povo estava envolvido na obra. Todo o povo estava envolvido na obra. E então começou a ter problema econômico. Sim, acabou tendo um problema financeiro entre os mais pobres. Agora, já pensou? Tudo isso aqui escrito no livro de Neemias. Mas Neemias, até o momento, não sabia do que se passava. Vocês vão ver isto. Dentro do livro de Neemias, versículo 6. E quando ouvi, Neemias dizendo, e quando ouvi o seu clamor, e estas palavras, ele não sabia da corrupção, dos ratos. Ele não sabia que os nobres estavam sendo usados como ratos. Estavam sendo como ratos. Então esses ratos, eles estavam trabalhando por toda aquela situação. Terrível. Então, a gente percebe, meus irmãos, o quê? Ó, debaixo daqueles muros, certo? Aquela situação toda, cheia de rato, cheio de inimigo externo, certo? Cheio de inimigo externo. Então, eles tinham que lutar com lanças, com escudos, com espada e com arco. Mas os ratos estavam lá, inimigos internos, por todos os lados. Muito alvoroço naquela situação. Inimigos externos, inimigos internos. Então Neemias, quando ele soube do clamor do povo e daquela situação, quando ele ouviu aquelas palavras, ele se irou contra os nobres e repreendeu eles miseravelmente, os monstros dessa história, os vilões. Então, eram aqueles que não queriam ajudar. Por quê? Porque eram eles os que eram agiotas. Neemias disse: cobrai vossos irmãos com usura. Então foi convocado uma grande e urgente assembleia. E assim foi resolvido os problemas. Quer resolver os problemas da sua igreja?
às vezes daqueles 3 ou 4 riquinhos que vêm até o teu gabinete e vêm falar mal, vêm caluniar, leve eles para a assembleia. A assembleia, ela é soberana. E vocês vão ver que o povo vão ficar contra eles, porque não há provas, eles estão caluniando. Então a assembleia resolve. Por isso que precisamos da assembleia. O pastor sozinho não pode jamais resolver os problemas da igreja. Ele tem que convocar a assembleia. Então, meus irmãos, é assim que acontece nas nossas igrejas. Convocamos nós à assembleia. Então, você precisa ter sabedoria, porque você vai lidar com pessoas. E convocar a assembleia é exatamente o modelo que Deus está colocando na Bíblia. A assembleia, a universal assembleia. E colocar o camarada que fala mal, que é contra, e dizer, fala aí para o povo o que você está dizendo. Coloque ele diante do povo. Diga, fale aí diante do povo. Então você vai ver que o povo vai estar do seu lado. É assim que nós temos que resolver os problemas das questões envolvendo aqueles que estão contra o rebanho, o povo. São 3 ou 4 pessoas. Então, a assembleia resolve, ela é soberana. A lei proibia, não se devia emprestar dinheiro a vosso irmão com juros. Em toda a igreja tem ratos. Irmão, um rato é uma desgraça. É terrível o rato. Destrói. Então, toda a igreja tem rato. E os ratos dizem o seguinte: você quer 1.000 emprestado? Você me dá 2.000. Dependendo do tempo, me dá 3.000. Me dá 1.200. São ratos de esgoto. Então, eles, diante daquela situação de angústia que as pessoas passam, e as pessoas que estão em angústia, faz qualquer negócio. Então, se você acha que não dá para emprestar sem usura, dê uma oferta. Tire R$50, coloque na mão dele. Irmão, está aqui uma oferta. Deus está tocando no meu coração para lhe dar uma oferta. Coloque na mão dele, é uma semente. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a valorizar que as pessoas não são comércio. Elas são pessoas que Deus entregou seu Filho unigênito para morrer por ela. Então, não se deixe sair junto dela, quando você sair, deixar de mão vazia. A fé sem as obras é morta. Não é assim que Tiago nos ensina? Imagine nesta pandemia, que os dirigentes, pela misericórdia de Deus, nós dirigimos uma congregação aqui com pouca gente, e agora com essa pandemia diminuiu bastante. E os irmãos que não podem vir ao culto, nós temos que ir até ele, ok? Levar a ceia do Senhor. E grande é a necessidade, meus irmãos. Não gosto de tocar trombeta, mas a gente ajuda sim. Deus toca no nosso coração e no nosso bolso. Daquilo que nós temos, dividimos, mesmo que seja pouco. Assim nós damos exemplo para outras pessoas fazerem da mesma forma. Então, Neemias, capítulo 5, versículo 14, passou 12 anos sem nunca, nem ele e nem seus irmãos, comeu pão devido aos nossos cargos. Porque é assim, meus irmãos, Neemias veio a mando de Artaxerxes. Artaxerxes ainda estava soberano sobre a região de Jerusalém. E ele foi enviado como governador de Jerusalém, que estava ainda ligado a Artaxerxes.
E quando ele chegou ali, ele colocou prefeitos. Já que era o governador, colocou prefeitos. Então, o que é que nós observamos? Ele construiu um palácio para viver nele, não para morar. Porque ele tinha que voltar, porque Artaxerxes estava esperando ele novamente. Ele tinha que voltar. Ele tinha que só fazer o trabalho. Então, Artaxerxes estava esperando por ele. Tinha um prazo para voltar. Então, o que Neemias vai ganhar? Está na Bíblia isso. Ele abriu mão do direito que era devido aos governantes, aos governadores. Ele abriu mão. 12 anos. Agora veja. Vai ganhar muito presente. Só por abster-se do pão devido ao governador. Ele vai ganhar tanto presente, irmão. Será 100 vezes mais do que o salário dele. Porque está escrito que vai vir 150 príncipes com presente, com ouro, com prata. Veja, você trocaria, ele não trocou, isso aqui para você pensar, R$1.000 por 100 mil? Não dá, meus irmãos. Então ele abdicou-se dos 1.000 para receber os 100 mil. Porque esses presentes eram muito valiosos, mais do que os 12 anos que ele recebia, se ele quisesse, que era lhe devido, por ser governador. Neemias foi enviado não para ser rico, mas para construir uma muralha, não para ficar milionário. Neemias, ele já morava lá com o imperador. Então vou dizer uma frase aqui para nós. Preste atenção, forte esta frase. Quem tem guardado, não rouba de ninguém. Quem tem guardado, não rouba de ninguém. Você tem a mente de Cristo para entender o versículo que nós vamos deixar você lendo agora? Não precisa trocar de miolo para entender o versículo 17. Veja aí na sua Bíblia. Entenda, pelo amor de Deus. Versículo 17. Das nações ao redor vinha os judeus. Sim, todos os judeus, a saber, 150 nobres e príncipes. Já eram outros nobres que Deus enviou. E príncipes, cada um com seu presente, e eram os meus hóspedes, e se assentava na minha mesa. Tem muitas pessoas preocupadas, ou preocupado. Por quê? Porque ele foi pregar na igreja do pastor, e o pastor disse obrigado. Ele ficou irado. Tem pessoas que são assim. Não sabe ficar calado. E muitas das vezes essas pessoas que vão pregar em outros lugares, eles imaginem, no mínimo a gasolina, que é justo. Aí o pastor coloca a mão no ombro dele e diz, obrigado, irmão. Vá em paz. E ele sai resmungando, sai batendo no volante, sai apitando a buzina, chega em casa murmurando, chega endemoniado. Aí a esposa dele, que está usada também. E aí, o pastor deu quanto? Aí um endemoniado e uma usada, vira um inferno. Se nós estamos diante de Deus e esperamos no Senhor, Deus vai enviar 150 príncipes nobres que vai nos presentear. Glória a Deus. Tudo que a gente faz tem gasto, irmão.
Nós poderíamos abrir uma escola e mensalidade. Não, vamos esperar nos nobres e nos príncipes que Deus tem para nos abençoar. Nós recebemos presentes mensais. Nós recebemos presente para custear nossas despesas, que vale mais do que o salário que eu ganharia como governador. Deus tem reservado os príncipes e as princesas. Deus tem revelado os nobres verdadeiros. E estes nobres vão chegar, não é com 5 quilos de carne, não. Vai trazer um boi inteiro. Vai trazer 6 ovelhas gordas. Olha o texto. Lá vai. Presta atenção. Nós temos que aprender a esperar em Deus, porque Deus tem 150 nobres príncipes. Temos que viver esta realidade. Versículo 17, este é o versículo de hoje. E das nações ao redor vinha os judeus, a saber, 150 nobres príncipes, e cada um com seus presentes. E eram meus hóspedes, e se assentava à minha mesa. Glória a Deus. Os nossos sustentadores, Deus tem enviado como os nobres e príncipes desta obra. Não precisa estar atribulado, resmungar, abrir a boca para falar murmurações, ou até blasfêmia, ou amaldiçoar. Não, nunca fiz isso. Deus tem os nobres e príncipes desta obra. Glória seja Deus. Então todo mês envia uma oferta, envia seu presente. Agora nesta pandemia, muito difícil, né? Mas Deus envia os nobres e príncipes. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na nossa vida, na sua vida. Seja santo, santo, santo o nome do Senhor, para todo sempre na minha e na sua vida. E das nações ao redor vinha os judeus, 150 nobres e príncipes, cada um com seu presente, e era meu hóspede, e se assentava na minha mesa. Depois que Neemias se desfez dos ratos que estavam no meio do povo, então o povo começou a prosperar. O segredo de Neemias era ser fiel na sua própria casa, e assim Deus estaria enviando os nobres e príncipes. Versículo 18: lhes trazia para cada dia um boi. Como eu falei, não era 5 quilos de carne, não. Cada dia um boi. Trazia, era boi. E 6 ovelhas. Aí, cada 10 dias se servia vinho em abundância. Ora, meus irmãos, Neemias era um homem santo de Deus. Ele sabia que não poderia oferecer o vinho diariamente. Ele sabia que aquela questão do vinho, naquela circunstância, não poderia ser causa de safadeza, de adultério, não, nada de prostituição. Então, era um tipo da ceia do Senhor. Era um tipo dentro de Neemias ali, mostrando a ceia do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por estar ajudando esta obra nestes dias tão difíceis. Muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser, com muito amor. Amém.